Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo falando sobre a Trindade e estava explicando Romanos 8, onde fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu mostrei a linha da Trindade, mostrei a parte que eu considero que eles interpretam totalmente errado e expliquei o contexto de Romanos 8. Mostrei 3 pontos. Eu falei que Paulo, no contexto, diz que a criação geme por causa do pecado. Toda a criação geme. E depois ele diz que nós que temos as primícias do Espírito Santo também gememos. E depois ele diz que o Espírito Santo, semelhantemente, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 3 pontos. Toda a criação geme. Isso quer dizer os animais, os homens que não têm o espírito, todos gemem, porque animal ataca animal, animal ataca os homens atacam os animais. Toda a criação geme. E aí ele diz, mas nós que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos. Porque ele diz que nós estamos aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus, a redenção do corpo. Então, como nós estamos em processo de transformação, nós gememos. E aí depois ele vai mostrar que nós gememos porque o Espírito Santo faz isso em nós. Expliquei no vídeo que o Espírito Santo não está numa terceira pessoa da Trindade, no formato de um homem, lá no céu, diante do trono de Deus, gemendo diante do Pai e do Filho. Isso é uma visão completamente sem sentido algum. O Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis em nós. O Pai e o Filho, eles enviaram do Espírito deles para nós. Então nós nos comunicamos com Deus. E expliquei. Quando eu li os comentários, irmãos, eu fiquei horrorizado. Sabe o que a maioria das pessoas trinitarianas escreveram? Que aqueles que negam a Santíssima Trindade, caminham para o inferno. Olha só, irmãos, a mentalidade desse povo. Lembra que eu falei para vocês no vídeo que eles iam tacar pedra? Esse povo, irmão, religioso, taca pedra. Esse é o efeito da linha trinitariana. É claro que não são todos que pensam assim. Tem pessoas trinitarianas mais equilibradas. E isso não é uma doutrina que faz você perder a salvação. Mas eu me interesso em conhecer melhor sobre o meu Senhor. Com certeza, quem não se interessa? Quem não se interessa por esse mistério? Mas eu expliquei Romanos 8, porque é o texto que eles usam, não é? Eles usam esse texto falando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e isso é diante do Pai. Mas eu expliquei o que tinha na mente do apóstolo Paulo quando ele escreveu isso. E aí muitos irmãos correram para o texto do batismo, dizendo que lá o Pai fala do céu, este é meu Filho amado, aí o Filho está na terra e o Espírito Santo vem em forma de pomba. Então o Espírito Santo é uma pomba e por isso existe a Trindade. Existe a terceira pessoa da Trindade, que pelo hebraico, essa linha deveria falar que é o terceiro Deus. Porque a palavra Elohim é deuses, no plural. E eu entendo que o Senhor fala no plural porque tem o Pai e tem o Filho. E por que, sendo plural, eles falam que são um? Porque eles têm o mesmo Espírito. O mesmo, compartilham do mesmo Espírito. De maneira que nós mesmos, a Escritura diz, vós sois deuses. E o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 6, que todo aquele que se une com o Senhor, torna-se um só Espírito com Ele. Entende? Então, para isso ser mistério, não precisa de ter uma terceira pessoa da Trindade, em forma de homem, lá no céu, sem trono, não tem trono para o Espírito Santo. Não precisa disso. É o Pai e o Filho. E eles são formas de Espírito. E compartilham do Espírito deles para nós. Não tem nada de Trindade aí. O apóstolo Paulo não está ensinando Trindade em Romanos 8. E no batismo de João, o Pai não está dando nada de testemunho de Trindade. Então presta atenção, nós vamos ler o texto. Veja se o texto realmente está testemunhando que existe um terceiro Deus. Por que eu falo terceiro Deus? Porque Jesus ele é um segundo Deus. Elohim, plural. O Pai é um Deus, o Filho é um outro Deus. Só que eles se tornam um só Deus. Ouve, ó Israel, o teu Deus, deuses, porque essa é a palavra original.
O vosso deuses é um único Deus. Um único. O Pai e o Filho, um só. E logo em seguida ele diz, não terás outros Elohim. É a mesma palavra usada para o Pai, usada para o céu. Não terás outro Elohim, além de mim. Esse é o mistério. Entendeu? Se eles não tivessem o mesmo Espírito, o Filho jamais poderia dizer, eu e o Pai somos um. Mas como eles têm o mesmo Espírito, o Filho pode testemunhar, eu e o Pai somos um. E o Pai também pode dizer a mesma coisa. E se nós nos tornamos um com o Filho, corpo dele, nós podemos dizer que somos um com o Pai. Essa é a revelação do Senhor. Não precisa ter um terceiro Deus. Essa seria o testemunho verdadeiro que teria que se falar. Não precisa ter um terceiro Deus, chamado pela teologia de terceira pessoa da Trindade, para Deus se revelar com um mistério. Jesus, ele é um segundo Deus. O Pai é o primeiro. O Pai gerou o Filho como imagem formada. O Pai enviou o Filho. O Pai ressuscitou o Filho. Nada disso é o contrário. Nós não podemos chamar o Filho de Pai e nem o Pai de Filho só porque eles disseram porque o Filho testemunhou que ele é um com o Pai. Mesmo o Filho falando que ele é um com o Pai, ele diz que o Pai é o Deus dele, estando ressuscitado. A linha trinitariana não liga para isso. Ela liga só para o que foi martelado na cabeça dela. Mas o Filho ressuscitado testemunha sobre o vencedor, falando para essa igreja, sobre o vencedor, eu escreverei sobre eles o nome do meu Deus. O nome da cidade, do meu Deus. Ele fala ali 3 vezes, meu Deus. Então, o Pai é Deus do Filho, ainda hoje. E mesmo Jesus falando, nós somos um, não podemos chamar o Filho de Pai nem o Pai de Filho. E eles compartilham o mesmo Espírito. Essa é a ideia que eu mostrei. E aí, como eles falaram do batismo de João, vamos ler o batismo de João e vamos ver o que o Senhor está ensinando verdadeiramente para nós. Então, para começar, irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler Mateus 3, do 13 ao 17. Só que nós vamos ler também João 1, do 29 ao 34. Do 29 ao 34. Por que nós vamos ler esses 2 textos? Porque não pode ler só Mateus 3, do 3 ao 17. Todos nós sabemos que aqui está falando do batismo de Jesus. Onde vai estar João Batista, né? Batismo de Jesus. Só que somente aqui em João, do 29 ao 34, que nós vamos ter um outro ângulo do batismo de Jesus. E isso é chamado de testemunho de João. Vou colocar aqui. É o testemunho de João. Então vamos ver o que João Batista testemunha. O testemunho de João está aqui. Ok? Precisa ler esses 2 textos para a gente entender o porquê que o Espírito Santo se fez forma de pomba. Ou será que o Espírito do Senhor é uma pomba agora? Então está aqui, irmãos, vamos ler o batismo de Jesus. Eu não frisei os textos aqui, a gente vai frisando na hora, se interessar. Verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Verso 15. Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim os convém cumprir toda a justiça. Ele então o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, aqui é onde eles frisam, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Como se o Espírito do Senhor fosse uma pomba, né? Vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então aqui eles dizem, tem o Pai, dizendo, né, eis uma voz do céu que dizia, este é meu Filho amado. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito de Deus aqui, que eles falam que é uma pomba. Então, aqui, o Pai teria a intenção de dizer que ele é Trindade.
que o Espírito Santo é um terceiro Deus ou uma terceira pessoa da Trindade. Não tem nada a ver aqui. Vamos descobrir o porquê que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Presta atenção agora. Vamos em João 1, do 29 ao 34. Isso vai ficar bem claro, irmãos. Tá aí. João Batista torna a repetir o seu testemunho. Verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está revelando o nosso Senhor Jesus como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Agora presta atenção. E João testemunhou dizendo, João que escreve a carta, diz que João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ok, qual era a intenção do Senhor aqui? Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ficou claro? Tem que explicar mais o texto? Entendeu, irmãos, por que Deus fez o Espírito em forma de pomba descer sobre João? Porque Deus falou para João, olha, aquele sobre o qual você vê descer o Espírito, aquele qual você vê, esse é o que batiza com fogo. E aí o Senhor, o Pai, fez o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre João, sobre Jesus, visivelmente. E João Batista viu. Dá a entender que somente João Batista viu isso, para que fosse um sinal para João Batista de que ele é o Filho de Deus. Ou será que a única maneira que o Pai tinha de pôr o Espírito Santo no Filho era através de uma pomba? Será que o Espírito Santo precisa virar uma pomba para o Filho receber o Espírito? Nós recebemos o Espírito sem ele virar uma pomba. Entendeu? Não tem nada a ver de trindade. O Pai enviou do seu Santo Espírito. O Pai, que é Espírito, enviou do seu Santo Espírito no Filho. Só fez virar a forma de pomba para sinalizar para João. Deus está ensinando trindade com isso? Irmãos, vamos abrir a mente, vamos acordar para a palavra de Deus. Ok, irmãos, nós verificamos então essa parte aqui. Verificamos Mateus 3, do 3 ao 17 e João 1, do 29 ao 34. Nós vimos então o testemunho de João Batista, ok? Vamos fazer o seguinte agora. Essa aqui é uma parte, né? Vamos fechar ela. Agora nós vamos ler alguns textos em Apocalipse. Texto bem curto, só para você ver o testemunho do Senhor Jesus agora. Apocalipse 2. Vamos ler os versos 7, 11, 17 e 29. 7, vamos pôr em coluna aqui. 11, 17 e 29. Isso é Apocalipse 2. Aí também nós vamos ler o Apocalipse 3, os versos 6, 13 e 22. 6, 13 e 22. Por que nós vamos ler esses textos? Aqui nós vamos ver o Senhor falando por 4 vezes. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui ele vai falar mais 3 vezes. Então eu vou escrever aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só para resumir. Certo? Então aqui, 4 vezes. E aqui embaixo, 3 vezes. Mesma coisa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que
o Espírito diz às igrejas. Vamos ver isso daqui. Melhor, irmãos, como isso é um texto simples, você verifica em casa. Nesses textos que eu te mostrei aí, você vai ver que o Senhor Jesus, lá do céu, está falando com as 7 igrejas e está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes. Só que essa porção, essa revelação vai aparecer mais uma vez em Apocalipse 14. Vou marcar aí para vocês. Aí isso daqui vocês vão verificar em casa. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então a gente vai ver aqui mais uma vez. Vocês vão ler aqui Apocalipse 14. Aí vocês vão ler o verso 6, o 8, o 9 e depois o verso 13. Por quê? Porque aqui, nesses 3 textos, nós vamos ver que tem 3 vozes. 3 revelações para o tempo do fim. E aqui no verso 13, nós vamos ver que tem uma 4ª voz. Uma 4ª voz. E essa voz aqui é de Jesus. Acho que vai balançar o papel aqui. Essa voz aqui é de Jesus. Só que aqui ele vai usar o mesmo termo que ele usa aqui. Diz o Espírito. Aqui, em Apocalipse 14. Então, se você somar 4 mais 3, mais uma vez aqui, você vai ter 7 vezes. Mais uma, 8. 7 vezes que ele fala para 7 igrejas, mais uma, vai dar 8. Para falar da eternidade. Entendeu? Inclusive, a revelação desse texto aqui, ela é muito profunda. Essas 3 vozes, que são 3 anjos, na verdade não são 3 anjos literais voando pelo céu e falando isso literalmente. Isso é a igreja. Em uma outra oportunidade eu explico por quê. No Apocalipse vão ter 3 vozes de 3 anjos e depois, em um outro ponto, vai ter 4 anjos retendo os 4 ventos do céu, e isso é a igreja. Se você somar os 4 anjos mais os 3, vão ser os 7 anjos, os mesmos que tocam as trombetas. Essa é a revelação do texto. E essa 4ª voz aqui é a do Filho do Homem. É como se esse povo aqui representasse Cedraque, Mesaque e Abidnego, os que vão passar pelo fogo, e a 4ª voz é a voz do 4º homem, que livra eles na fornalha. Ok? Essa é a revelação do texto. Eu quis explicar um pouquinho mais. Mas vamos ver aqui Apocalipse 14, versos 6, 8, 9 e 13. Ok, tá aí. Primeira voz. Primeira voz. Vou só frisar aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a tribo, e língua e povo, etc. Só precisa ler isso daqui. É a primeira voz. Segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É a igreja que testemunha isso. Vamos para a terceira voz. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte, sobre a mão, outro testemunho da igreja, que ela vai estar falando no tempo do fim. Já foram 3 vozes. Agora a 4ª voz. Essa daqui já não é a voz da igreja. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Aí, o Espírito falando para quem? Para as igrejas. Então é a 8ª vez que tem esse termo em Apocalipse. Ok? Entendeu, irmãos? Entendeu essa parte aqui? Ainda você não entendeu, claro. Mas você vai entender agora. Então, tem essa parte aqui, número 1, número 2, e agora vamos ver a parte final. Ela é bem simples, e aí finaliza o vídeo. Você vai anotar para ler Mateus 11, do 12 ao 15.
Mateus 11, do 12 ao 15. E o 15 é o texto que interessa para nós. Depois Mateus 13, do 3 ao 9. Mateus 13, do 3 ao 9. E depois Mateus 13, do 41 ao 43. E esse é o que importa. Esses 3 textos aqui, que estão grifados, é o que importa. Vamos ver o que diz esses textos. Verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora verso 14. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. O que diz? O que o Espírito diz às igrejas? Não. Quem tem ouvidos, ouça. Interessante esse texto, né? Agora vamos ver o capítulo 13, verso 3 ao 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Aí ele vai falar a parábola e no verso 9, olha o que diz. Quem tem ouvidos para ouvir, travou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entendeu? Agora no verso 41, mesmo capítulo. Diz assim, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Aí no verso 43, ele resume e diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós lemos aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus também fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? O que é interessante aqui? Que ele usou quase o mesmo termo que ele usou quando falou para 7 igrejas aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele não falou o que o Espírito diz às igrejas. Era o Espírito Santo nele, irmãos. Mas ele não falou. Porque era o Filho do Homem falando. Ele estava aqui em carne. Ele tinha deixado a forma de Espírito, se fez homem. Então ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Filho do Homem está dizendo. O mesmo termo ele pega e aplica para 7 igrejas, só que aqui ele está em espírito novamente. Espírito ressuscitado. Aqui ele diz, quem tem ouvidos, ouça, carne. Depois que ele morreu e ressuscitou, tomou a forma de espírito novamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito que o Pai enviou no Filho, falava pelo Filho, mas ele era homem. Agora, quando ele voltou a se tornar Espírito, o mesmo Espírito do Pai, um com o Pai, aí ele diz no céu, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas era ele falando. Entendeu? O ensino aqui não é para falar de trindade. O ensino aqui é para falar que ele agora se torna um espírito de novo com o Pai. E mesmo sendo ele falando, ele diz o Espírito. Por que se fosse 3, por que seria o Espírito falando e não ele? Já que são 3. Cada um tem uma boca, não é? Por quê? Porque não existe esse mistério de trindade. Tá certo, irmãos? Expliquei o texto. Quem tem ouvidos para ouvir isso vai ouvir. A doutrina da Trindade não é uma doutrina bíblica, infelizmente muitos acreditam e muitos correm para um lado e para o outro, tentando fundamentar uma doutrina que não existe, tá bom? Se existisse, eu iria crer nela. Por que eu não iria crer nisso? Irmãos, o que tem de mais a gente crer que existe a terceira pessoa da Trindade? Não teria nada de mais se a Escritura afirmasse isso, mas teria que ter no mínimo um trono para o Espírito Santo no céu, e não tem. Então eu posso pincelar textos para todos os lados da palavra
e dizer que é um terceiro Deus falando. E eu afirmo, Jesus é um segundo Deus. Senão a palavra Elohim não tem sentido, joga ela no lixo. É plural. Jesus é o segundo Deus. Ele foi gerado pelo Pai. O Filho não gerou o Pai. O Pai gerou o Filho como uma imagem. O Filho existia com o Pai. Sempre existiu. Foi eterno com o Pai. Mas o Filho passou a existir do invisível para o visível. Não aconteceu isso com o Pai. E aí, o Pai, basicamente aí é o nome do Pai, né? Eu serei o que serei. E gerou o Filho, em forma de Espírito. E depois ele gera o Filho na terra. Eu serei o que serei. Essa é a revelação do nome. E depois o Filho é proclamado Filho de Deus na ressurreição. Quando ele volta para o céu em forma de Espírito. Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Tem 3 pontos em que pode se aplicar esse texto na Escritura. Tá bom, irmãos? Era isso o vídeo de hoje. Vai ter muitos textos sobre a Trindade para falar, mas se você prestou atenção e assistiu até agora, com certeza você entendeu. A pomba vindo do céu não é para testemunhar que existe a terceira pessoa da Trindade. É para sinalizar para João que aquele é o Filho de Deus. Nada mais.